A luz fluorescente piscava sobre a mesa de metal na sala de interrogatórios da Esquadra da Polícia Judiciária em Lisboa. O ar estava pesado com o cheiro de café queimado e tensão acumulada. Sentei-me ali Alexandre Mendes com as mãos algemadas à frente, o coração martelando no peito como se quisesse escapar. Quando a porta se abriu e o capitão Rafael Santos entrou, o seu uniforme escuro contrastando com a palidez das paredes, soube que aquele momento marcaria o fim de algo e o início de tudo. Alexandre Mendes, disse ele com uma voz grave e autoritária, sentando-se em frente a mim com um dossiê grosso nas mãos. 28 anos, arquiteto. Diga-me o que fazia exatamente no Bairro Alto naquela noite em que o Paulo Ferreira acabou no hospital com o maxilar partido. Os seus olhos castanhos fixaram-se nos meus penetrantes como se já soubesse mais do que eu queria revelar. Eu engoli em seco tentando manter a compostura. A minha vida construída com tanto cuidado para esconder quem eu realmente era dos meus pais conservadores em Cascais estava prestes a desmoronar-se. Eu tinha ido ao desfile da PRID não como participante ativo mas como apoio a um amigo que precisava de companhia. A multidão era vibrante, bandeiras arco-íris por todo o lado, mas então um grupo de contra-manifestantes começou a gritar insultos, empurrando e agredindo. Eu intervim para proteger o meu amigo e de repente a polícia chegou, mas as testemunhas distorceram tudo dizendo que eu tinha iniciado a briga. Agora aqui estava eu acusado de agressão grave com o risco de perder o meu emprego, a minha família e tudo o que eu tinha construído para parecer normal. O capitão Rafael continuou a perguntar a sua voz e quando na sala pequena. Você nega ter batido no homem? Eu respondi com a verdade, mas os meus pensamentos voavam para as noites em que eu me questionava se valia a pena esconder a minha orientação para agradar aos pais que sempre falavam de netos e casamento com uma boa moça católica. O tempo passava e eu notava que o capitão não era só duro, havia momentos em que o seu olhar suavizava como se ele entendesse mais do que deixava transparecer. Depois de 2 horas ele parou o gravador e disse: vamos fazer uma pausa. Beba água. Naquela pausa uma conversa casual começou e eu senti uma conexão estranha, uma compreensão mútua que não devia existir entre acusador e acusado. Quando a sessão terminou ele disse: volta amanhã. E pense bem no que vai dizer. Eu saí dali algemado ainda, mas com o coração confuso. A minha família, ao saber da prisão, tinha enviado uma mensagem fria: resolve isso sem nos envergonhar. A pressão era enorme, o preconceito da sociedade portuguesa, mesmo em Lisboa progressista, ainda pesava nas famílias tradicionais. Eu sabia que se a verdade saísse, o meu pai, dono de uma construtora, me deserdaria e a minha mãe devota rezaria por mim como se eu tivesse pecado mortal. Mas aquele oficial Rafael tinha plantado uma semente de dúvida na minha mente, ou seria esperança? O dia seguinte traria mais, e eu não sabia que a minha vida estava prestes a mudar para sempre. Na manhã seguinte voltei à esquadra com o advogado que o meu pai tinha contratado, um homem sério que me avisou para não dizer nada além do necessário. Rafael estava lá outra vez, o uniforme impecável, o rosto sério, mas os olhos traíam algo diferente, uma curiosidade que ia além do caso. Ele perguntou sobre a minha vida, sobre o meu trabalho como arquiteto, sobre os meus amigos. Eu respondi com cuidado, mas aos poucos as perguntas tornaram-se mais pessoais. Você tem namorada, Alexandre? Eu hesitei e disse: não no momento. Ele assentiu, mas o seu olhar ficou mais intenso, como se estivesse a ler entre as linhas. Eu senti o peito apertar, o conflito interior a crescer. Por um lado o medo de ser exposto, por outro uma atração inexplicável por aquele homem que representava tudo o que eu temia: a autoridade, a sociedade, o julgamento. As horas passaram e o interrogatório revelou mais sobre o incidente do desfile do que eu queria admitir. Eu tinha defendido o meu amigo, mas o preço estava a ser alto. Quando a sessão acabou, Rafael disse baixinho: eu acredito que você não é o vilão aqui. Aquelas palavras simples ficaram comigo durante todo o caminho para casa em Cascais, onde os meus pais me esperavam com olhares de decepção. O meu pai disse: você vai arruinar a empresa com este escândalo. A minha mãe chorou e perguntou: por que não arranjas uma boa rapariga e paras com estas coisas estranhas? Eu menti mais uma vez dizendo que era só um mal-entendido, mas por dentro eu sabia que o encontro com Rafael tinha aberto uma porta que eu não podia fechar. O conflito moral estava lá, o dever de proteger a família versus o desejo de ser honesto comigo mesmo. E Rafael, o oficial que devia ser o meu algoz, parecia estar a lutar os mesmos demónios. A noite foi longa, com pensamentos sobre o que viria a seguir e o preço que cada escolha traria. O segundo dia de interrogatório começou com mais intensidade. Rafael entrou na sala com o dossiê atualizado e sentou-se mais perto desta vez. Os seus ombros largos sob o uniforme pareciam carregar um peso invisível. Ele abriu o processo e leu em voz alta as declarações das testemunhas que me acusavam de ter começado a briga.
Eu mantive a calma, mas por dentro o medo misturava-se com uma curiosidade crescente sobre aquele homem. Porque você estava realmente lá? Alexandre perguntou ele de repente, mudando o tom. Não era só para apoiar um amigo, era. Eu hesitei, mas algo na sua voz me fez abrir-me um pouco. Era para me sentir livre. Por um momento admiti. Em casa tudo é pressão para ser o filho perfeito, o arquiteto bem-sucedido, o futuro marido de alguém que eles aprovam. Rafael ouviu em silêncio e por um instante o seu rosto suavizou. Eu sei o que é isso, disse ele baixinho, quase para si mesmo. A sua própria vida veio à tona em frases curtas. Filho de um oficial reformado da GNR, criado para seguir o caminho da lei e da tradição. Família em Sintra que esperava casamento e filhos. Eu sentia a conexão crescer. Não era só empatia, era algo mais profundo que nos ligava apesar das circunstâncias. As sessões continuaram e a cada dia a barreira profissional enfraquecia. Rafael permitia pausas mais longas onde falávamos de Lisboa, da vida na cidade, do peso do preconceito mesmo num país que se dizia progressista. Eu contei sobre as noites em que caminhava sozinho pelo Tejo questionando se valia a pena continuar a esconder-me. Ele ouvia e compartilhava fragmentos da sua própria luta com o pai, que via qualquer desvio como fraqueza. O conflito interior de Rafael era palpável. Ele, o capitão respeitado, que tinha de manter a imagem de homem forte, mas carregava segredos que podiam destruir a carreira. Eu comecei a notar detalhes, o jeito como ele olhava para mim, um segundo a mais, o tom mais suave quando falava do meu futuro. Um dia ele disse: você não merece isto, Alexandre. Eu posso ajudar a esclarecer as coisas. Aquela oferta veio com um risco, ele estava a dobrar as regras por mim. O preço para ele podia ser alto, uma advertência ou pior. Mas ele escolheu ajudar e eu senti o peso da gratidão misturada com algo que não ousava nomear. Enquanto isso, em casa a pressão familiar aumentava. O meu pai ligou para o advogado e exigiu que eu assinasse um acordo para encerrar o caso rapidamente. A minha mãe preparava jantares com amigas solteiras da igreja tentando empurrar-me para um casamento arranjado. Eu recusava educadamente, mas por dentro o conflito rasgava-me. Trair a mim mesmo para manter a paz familiar ou arriscar tudo por uma verdade que ainda não tinha coragem de dizer. Rafael tornou-se o meu refúgio secreto. Depois de uma sessão ele ofereceu-me uma carona até à estação de comboio em segredo. No carro o silêncio foi preenchido por olhares trocados. Você é diferente dos outros, que eu interroguei, disse ele. Eu respondi com um sorriso tímido: talvez porque você também é. Aquele momento foi o primeiro passo para algo maior, mas o perigo estava à espreita. Um colega de Rafael notou a sua atenção excessiva e começou a fazer perguntas. A tensão subia gradualmente e eu sabia que cada decisão traria consequências. O preço da verdade estava a tornar-se claro: perda de família ou perda de si mesmo. Rafael lutava com o dever versus o coração e eu via nos seus olhos o mesmo dilema que me consumia. A terceira semana trouxe o confronto que eu mais temia. Os meus pais apareceram na esquadra exigindo ver o capitão responsável. O meu pai, com o rosto vermelho de raiva, gritou no corredor que o filho não era nenhum criminoso e que aquilo era uma armadilha para destruir a reputação da família. Rafael recebeu-os com profissionalismo, mas eu vi a tensão nos seus ombros. Na sala privada o meu pai acusou-me de trazer vergonha e a minha mãe chorou pedindo que eu parasse com as amizades erradas. Rafael defendeu-me com argumentos lógicos, dizendo que as provas eram fracas e que o caso estava a ser reavaliado. Mas quando o meu pai perguntou diretamente se eu era como aqueles do desfile, Rafael hesitou um segundo que pareceu eterno. Eu vi o conflito nos seus olhos, o dever de proteger a lei versus a empatia que sentia por mim. Ele respondeu com neutralidade, mas o olhar que me lançou depois disse tudo. Aquele confronto abriu feridas. Em casa o jantar virou um campo de batalha. O meu pai ameaçou cortar o meu apoio financeiro se eu não me casasse em breve com a filha de um parceiro de negócios. A minha mãe evocou a igreja e o pecado. Eu defendi-me dizendo que a minha vida era minha, mas as palavras saíam fracas diante da pressão acumulada de anos. Rafael ligou-me mais tarde em segredo do seu apartamento em Lisboa. A sua voz estava cansada. Eu arrisquei muito hoje, Alexandre. O meu superior questionou a minha imparcialidade. Eu agradeci e a conversa virou pessoal. Ele admitiu que o caso me tinha feito questionar a sua própria vida, a rigidez que o pai lhe impusera. Eu compartilhei o meu medo de perder tudo. A conexão aprofundou-se em confidências trocadas por telefone. Mas a traição veio de onde menos esperava. Um colega de trabalho meu que sabia do meu segredo contou ao meu pai sobre uma festa onde eu tinha sido visto com amigos do meio LGBT.
O telefonema do pai foi devastador. Você é uma desgraça para nós. A escolha estava lá: ou continuar a mentir ou enfrentar as consequências. Rafael encontrou-me num café discreto perto do Tejo. O seu rosto mostrava preocupação real. Ele arriscou o cargo para me dar conselhos legais e apoio emocional. Eu vi o preço que ele pagava: olheiras de noites mal dormidas, o medo de ser descoberto na corporação onde o preconceito ainda existia em sussurros. A nossa amizade virou algo mais profundo, um laço de compreensão mútua que nos fortalecia. Mas a tensão subia: o colega de Rafael começou a espalhar rumores e a família pressionava mais. Eu tomei a decisão de pedir fiança e Rafael ajudou a acelerar o processo. Cada passo era um compromisso moral: pagar a liberdade com segredos ou arriscar tudo pela verdade. O conflito interior de ambos atingia o pico e o preço começava a ser visível nas relações partidas e nas noites de insônia. A fiança foi concedida graças à intervenção discreta de Rafael. Eu saí da prisão preventiva com o coração mais leve, mas o mundo exterior trouxe novos desafios. Em Cascais os meus pais mal me falavam: o silêncio era pior que as acusações. O trabalho na firma de arquitetura ficou tenso com colegas que ouviam rumores. Rafael e eu encontrávamos-nos em segredo em miradores de Lisboa, longe de olhares curiosos. As conversas viraram confissões. Ele contou-me sobre a pressão do pai reformado que via a polícia como vocação de homem de verdade e esperava netos. Eu falei da solidão de esconder-me durante anos. A atração que sentíamos tornou-se inegável, mas nós resistíamos: o medo de consequências era grande. Um beijo roubado numa noite chuvosa no mirador da Senhora do Monte selou o que sentíamos, mas trouxe pânico imediato. A traição veio forte. O colega de Rafael que suspeitava enviou uma denúncia anónima ao superior sobre conduta inadequada no caso. Rafael foi chamado para uma reunião interna e advertido. Ele defendeu-se dizendo que era só profissionalismo, mas o preço foi uma suspensão temporária. Eu senti-me culpado e propus afastar-me, mas ele recusou. Não vale a pena viver metade de uma vida, disse ele. A minha família descobriu os encontros através de um primo que me viu com Rafael num café. O confronto foi brutal: o meu pai gritou que eu escolhia o caminho do diabo e a minha mãe desmaiou de choque. Eu tomei a decisão de sair de casa, pagando o preço da independência com o corte de laços. Rafael arriscou a carreira ao continuar a ver-me. Os nossos encontros viraram refúgio onde discutíamos o futuro, o que era certo, o que era errado. O dilema moral consumia-nos: o amor valia a perda da família e da profissão. A tensão chegou ao clímax quando o caso judicial avançou e Rafael testemunhou a meu favor, arriscando tudo. O julgamento trouxe a libertação. As provas foram reavaliadas e eu fui absolvido graças ao testemunho de Rafael, que arriscou a carreira pela verdade. Mas o preço foi alto. O meu pai cortou todos os laços, a minha mãe parou de atender as minhas chamadas. Rafael recebeu uma advertência formal e foi transferido para um posto menos prestigioso em Sintra. Nós escolhemos viver abertamente, mudando-nos para um apartamento simples em Lisboa com vista para o rio. Os sacrifícios foram muitos: a família perdida, a carreira abalada, mas a liberdade de ser nós mesmos trouxe uma paz que nunca tínhamos conhecido. Os passeios pelo Tejo, as noites a conversar sobre os erros e acertos tornaram-se a nossa nova normalidade. Rafael encontrou força para confrontar o próprio pai e eu aprendi a perdoar a minha família mesmo à distância. O despertar veio com a compreensão de que o amor verdadeiro exigia escolhas difíceis e pagava preços altos, mas valia cada lágrima. Sentados num banco junto ao rio ao pôr do sol, Rafael segurou a minha mão e disse: nós pagamos caro, mas ganhamos a nós mesmos. Eu concordei, olhando para o horizonte. A vida continuou com cicatrizes, mas com esperança. O conflito social e familiar não desapareceu, mas nós enfrentámo-o juntos. Cada decisão que tomamos moldou-nos e mostrou o verdadeiro custo das mentiras e da verdade. Será que o amor verdadeiro justifica todos os sacrifícios, mesmo quando destrói as fundações da nossa vida?